Tudo bem, de volta ao programa Geração Solidária, chega na tua casa. Muito obrigado. Todos os domingos, 10 horas da manhã, tenho um prazer de te visitar, através da telinha da TV Candidez, chegando bem de manhãzinha, batendo papo com você, levando para você as mensagens de vida que o Geração Solidária tem levado. Depoimentos profissionais de saúde, o quadro Saúde em Pauta, Cidadania em Ação e o quadro Arte e Música. São os quadros que o programa, né, tem levado e tem mostrado para vocês que é importante os temas que são abordados, porque vocês é que dão sugestão, vocês que constroem a Geração Solidária. Terei o prazer de receber nesse segundo momento aqui, nessa segunda parte do meu programa, Vânia Marques. Vânia que é coach, publicitária, especialista em marketing, coach, produtividade e alta performance, mentora de comunicação estratégica para líderes, quero ler todo o currículo, acho que é chique demais, muito bacana, idealizadora do canal Desenrola no YouTube, professor de MBA em liderança de coaching, já estudou com grandes nomes de coach internacional, como precursor do coach Tim Gallagher, é isso, o grande nome da PNL do mundo, Anthony Robbins e o renomado autor de livros sobre metas, Brian Tracy, o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, e o mentor número 1 de líderes americanos. É também facilitador de comunicação não violenta, uma linguagem para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Deixa o script, tchau, e agora nós vamos ao tema. Vânia, prazer muito grande receber você aqui no programa Geração Solidária. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz, eu acho que são temas que você aborda no dia a dia, como profissional que é, coach, então assim, e são vários temas, e que a comunidade hoje, que a sociedade, ela tem se inovado, a gente percebe que há muita mudança, e há uma onda muito positiva, onde as pessoas parece que trabalham o conhecer mais a si próprio e o outro, a entender a sociedade que vive e as mudanças que ela provoca, né? Então seja bem-vinda, viu? Para a gente conversar e para a gente trocar ideia com o telespectador internauta, né? Que acompanha a gente. Esse tema é muito bacana e você tem toda a razão em abordar isso. Há 15, 20 anos atrás, ninguém se preocupava em se autoconhecer. Então, às vezes, topava com uma frustração, com uma insatisfação, mas não procurava as razões daquilo e também nem tinha tanta perspectiva de melhora. Hoje o autoconhecimento está muito mais acessível, seja na forma de livros, de canais no YouTube, foi por isso que eu criei o meu, para a gente poder levar mensagens e técnicas e dicas, sugestões de como é que a gente pode mudar essa chavinha, mudar o mindset, a mentalidade, né? Nem tudo que está precisa continuar sendo, a gente simplesmente está, então a gente pode transformar isso, né? Então a proposta hoje do meu trabalho, até da minha mudança de carreira para trabalhar com coaching foi isso, como é que eu posso ser útil na vida das pessoas para que elas se sintam melhores como pessoa, ser humano, profissional e que tenha essa plenitude interna. Se né? conhecer e se amar primeiro, Isso. né? Eu acho que é legal fazer, poxa, por que o homem veio ocupar a Terra? Sei lá, eu fico pensando no mundo, né? A gente não veio por acaso. Então a gente tem um valor muito grande e que o homem conhece muito pouco de si, né? Talvez essa agitação e tal afasta um pouco da pessoa se conhecer. Falar assim, eu posso ser mais, eu posso conseguir mais. Porque a gente conhece pouco a gente. Conhece, né? E esse fluxo, como você bem colocou, do automatismo cotidiano, desconecta a gente da gente mesmo. Sim, sim. Então, às vezes, a gente cria dimensões muito caóticas de situações que se você parar, respirar, olhar para dentro e entender o que você está sentindo, qual é a sua necessidade que não está satisfeita e como que você pode agir a partir de você para melhorar o mundo, é muito mais fácil do que você esperar que o outro mude para te satisfazer. Isso não vai acontecer. Então, a razão das frustrações são essas. Você espera a mudança no outro. Mas não, como que eu posso fazer a partir de agora, no momento que eu estou, com os recursos que eu tenho, como é que eu posso startar essa mudança? Né? Como é que eu posso fazer alguma coisa diferente, começando hoje, começando por mim? Então, para isso tem que ter um autoconhecimento, pelo menos inicial. E aí o processo, Geraldinho, você viu aí o tanto de cursos, né? Ele é ininterrupto, porque quanto mais você se conhece, mais você busca se conhecer melhor. É necessária essa busca, né? É necessário essa busca. É necessária e ela é prazerosa. Quando você começa a entender o que acontece, inclusive com as pessoas, você para de julgar, você para de se frustrar, de criar expectativas que não são realizáveis. E aí você começa a viver mais em paz com você e com o mundo. E o que detona o ser humano? Do excesso de julgamento. Né? E existem técnicas
Para Sim. toda ação tem uma técnica específica, né, no coach, né? No coach tem. Né, que você trabalha isso e você muda a vida das pessoas porque elas conseguem entender e se conhecer e se amar, né? E se amar. E eu brinco, eu não transformo ninguém. A pessoa que me procura é que se transforma com o meu empurrãozinho, digamos. Que legal. Uma vez eu tive um cliente que eu falei, o que você espera do processo de coaching? Ele falou que você seja uma fada madrinha com varinha de condão. Aí eu disse, olha, então não é aqui, porque não é assim que você vai mudar. Não é esse o meu papel, não é o papel do padre, não é o papel do pastor, do psiquiatra. Quem incita a mudança é a pessoa. Só que quando ela não consegue a ajuda, nós estamos aí para mostrar o caminho. Mas se ela não progride, não caminha, não dá o primeiro passo, nenhuma mudança ocorre. E as técnicas do coaching, elas são muito assertivas por isso. São técnicas que esse primeiro passo, você percebe resultados muito rápidos. Porque tem uma metodologia para isso, né? A metodologia do trabalho de coaching é foco, ação, resultado e melhoria contínua. Legal. Então, não adianta querer mudar tudo de uma vez. Vamos focar uma mudança que, pequena que seja, ela já respinga em outras áreas da sua vida. E aí você já consegue perceber uma mudança, uma atitude diferente, um resultado promissor e melhoria contínua. Porque você sempre está nesse processo de evolução. O ser humano tem que crescer, né? Verdade. O ser humano tem essa necessidade de evolução. E no mundo, existe uma técnica nas avaliações do coach, tem uma técnica específica para empatia, para que as pessoas trabalhem empatia? Olha, Geraldinho, eu tô numa fase em que a empatia tem sido o maior pilar do meu trabalho. E aí foi uma experiência pessoal, eu vou até te contar porque ela é muito interessante e compartilhar aí também com teus espectadores. A empatia, ela tem feito uma revolução nos meios, digamos assim, nos meios corporativos, né, os empresariais, familiares, entre relacionamentos interpessoais, porque eu preciso ter uma relação harmônica com o outro a partir de um entendimento que tem uma outra pessoa aqui. Certo. Então, aquele ditado de, se coloque no lugar do outro, ele é, de certa forma, ok, mas eu tenho que me colocar no lugar do outro como se fosse o outro, não como se fosse eu. Entendi. Então, quando eu me coloco no lugar do outro com a minha percepção de vida, eu julgo. Eu falo, mas não é possível, você não pode pensar assim. E aí isso cria o conflito. Então, a empatia, a essência da empatia é essa, eu me colocar no teu lugar, mas com os seus sentimentos, com os seus valores, com a sua história de vida, te ouvir. Né? Mas não, a gente escuta para responder, você não escuta para entender. E a empatia é isso, ela está buscando agora, né? O mundo está todo muito voltado para a empatia, exatamente por esse respeito ao outro. Entendi. E aí, na minha trajetória, eu tenho trazido isso muito através da comunicação não violenta, que é uma técnica criada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. E ela trouxe inúmeros resultados em todos os âmbitos, inclusive resolve conflitos entre países e tal. E aí, uma certa ocasião, eu tive com 2 amigos na mesma semana, um na segunda e um na terça. E eram amigos, saímos, fomos pro boteco tomar uma cerveja, na segunda e na terça, né? Detalhe. Aí, tá bom. Aí, a gente bateu um papo, por eu ser coach, as pessoas, né, gostam de conversar, só que ali eu tava num papel de amizade. E eu não, né, eu também quero falar, eu também quero ser ouvida, né, como ser humano. E em uma das 2 ocasiões, eles me deram essa atenção. Aí eu falei, poxa, interessante, né? Eles não me viram como uma pessoa que também queria conversar algumas coisas ali, tudo bem. Aí eu comecei a perceber, isso foi no mês de setembro, eu estava vendo você falar de o Novembro Azul. Setembro Amarelo, ele incitava essas conversas. Aí eu falei, gente, setembro, nós estamos em setembro, as pessoas estão precisando ser ouvidas, como eu ontem e anteontem tentei sentir essa falta. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei o meu banquinho, falei, eu vou pegar o meu banquinho e vou para a praça da catedral para ouvir as pessoas gratuitamente. Não, que legal. Ou seja, aquilo me despertou uma ação. Eu precisava fazer alguma coisa do que simplesmente reclamar que os meus amigos, blá, 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 não me deram atenção. É mais fácil, às vezes, né? Não é? E eu falei, não, então o que eu vou fazer com isso? Eu vou ampliar. E aí eu fui para praças, coincidentemente, na semana anterior, eu tinha dado um workshop sobre comunicação não violenta que trabalhou muito a empatia. E aí eu convidei as pessoas e, por minha felicidade, foram 6 ou 7 pessoas para também doar o seu ouvido. Que legal, e a praça ficou linda, a gente foi de amarelo e fomos para lá, conseguimos patrocínio de banquinho de plástico. Inclusive o pessoal aqui da TV me ajudou a divulgar. Eu tive um apoio da comunidade que foi lindo. E eu fiquei, foi de quarta a domingo, foi muito pouco tempo de divulgação. E lá foi ótimo, sentei e conversei até com crianças. Então, foi um projeto solidário para doar empatia e foi muito gratificante perceber como as pessoas precisam de ser ouvidas.
Na sua avaliação, o que acontece? Por que está acontecendo essa necessidade? As pessoas precisam ser ouvidas. Esse, não sei, calar ou isolamento dentro do próprio ambiente do familiar. Talvez você está tão próximo e tão distante ao mesmo tempo, longe de quem não está perto de você, não perto de quem não está perto de você. Tem gente do outro lado da telinha, sei lá, dos meios de comunicação. É importante a tecnologia, Sim. mas tem pessoas muito conectadas e não conectadas com quem está próximo. Tem isso interfere já na realidade é hoje. comprovado que a tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela aproxima, e a gente tem que ter, né, reconhecer esse mérito, as pessoas se acostumaram a se esconder atrás de telas. Então, quando eu te falo alguma coisa pelo WhatsApp, pelo celular, que eu não estou olhando nos seus olhos, não estou te vendo a reação, é mais fácil, às vezes, te magoar, não ter o cuidado com as palavras, não ter o entendimento do teu retorno ali para você falar, olha, Vânia, é assim ou não é. Então, não estimula o diálogo, fica aquela coisa mecanicista e distante. E aí você projeta a importância dele que foi. E aí quando você olha nos olhos e se dispõe a colocar ali só para te ouvir, e eu deixei bem claro, sabe? Falei, olha, isso não é uma consulta de coaching, isso não é uma terapia, isso não é uma consultoria, é só uma pessoa te ouvindo. Então, muitas vezes as pessoas não iam, inclusive, buscando solução, elas só queriam desabafar. Queriam um carinho, queriam um abraço, queriam uma presença. Muito e legal. a gente conseguiu oferecer isso. Então, é um projeto para ser itinerante, para todo mês estar em locais com grande circulação pública, para isso, sabe? Para continuar. Não foi só em setembro. A gente precisa fazer isso mais vezes. Vai continuar, nota legal. Deus quiser. Olha, Max, muito bacana. Me fale de um momento assim, bacana, de vários que você tem, claro, um que você possa contar para nós, para o telespectador, para o internauta, que foi bacana essa caminhada como coach. Nossa, foi muito... Primeiro, a transição, sabe, Geraldinho? Foi muita coragem, assim. Eu trabalhava como publicitária, a gente já se conheceu, né? Sim. Na nossa carreira. E aos 40 anos eu me vi com essa necessidade de ser mais útil. E aí eu falei, bom, então tá, o que eu posso fazer para isso? Abandonei as minhas atividades anteriores e comecei a investir desafios, no coaching. Falei, então agora eu vou estudar o que eu sempre quis estudar, mas não tinha tempo. Certo. E aí me dediquei. Então, eu sempre tive vontade, nessa nova trajetória, de estudar com as pessoas com quem eu acreditava, admirava e tinha como referência. E aí eu busquei fazer isso de algumas formas e o momento mais importante foi quando eu pude estudar com Tony Robbins, que é o cara que é número 1 hoje, estrategista, né, de vida e de carreira no mundo. E foi uma experiência muito boa, porque foi fora do Brasil, né? Foi muito intensa. E lá aconteceram algumas coisas que deram para intensificar essa minha experiência. Por exemplo, eu fui e chegou lá, o meu cartão foi clonado. Então, eu passei um aperto financeiro, sabe? E aí eu tinha duas opções. Ou eu chorava e lamentava, ou eu atuava com o que eu tinha. Eu sei que eu passei os últimos 4 dias com $100 para ficar o dia inteiro no curso. E não é que eu voltei ainda para o Brasil com $10. Que bicho, que legal, mas né? Tudo, mas a determinação, né? Eu falei, eu já estou aqui. Eu não sabia que tinha acontecido Sim. isso. Eu fui saber do clone do cartão aqui no Brasil. Sim. Eu cheguei lá, o meu cartão não passou no hotel, eu tive que pagar com o dinheiro que eu tinha. Sim. E aí eu chorei. Esse dia eu sentei e chorei. A minha colega de quarto falou, não, Vânia, calma. Eu falei, olha, você paga o Uber e eu vou usar essa grana para comer. Vai passar. E assim nós fizemos e deu certo. Então, além do sonho de estar estudando com um cara que eu admirava desde os 20 anos, que eu já li Anthony Robbins, essa resiliência que eu desenvolvi lá numa situação de adversidade marcou muito a minha estada lá. Porque era a realização de um sonho, eu não ia deixar nada daquilo estragar. Poderia sim me prejudicar de alguma forma, mas aí vem a estratégia, tá? Com $100, o que dá? Comer $25 por dia. E a vida, a gente subentende que a vida é feita de estratégia cotidianamente. De escolhas. Né? Eu posso escolher ser vítima, coitada de mim, estou aqui nos Estados Unidos sem dinheiro, ou posso escolher ser vencedora. Pô, então vou me virar com $100. E isso é o dia a dia. Isso é o dia a dia, cada né? dia que você lida com situações, você escolhe. Eu sou vítima, ou eu sou dona da minha história, ou eu sou protagonista, ou eu sou uma vencedora que inspira os outros, ou que pelo menos te faça deitar à noite e falar, pô, eu tive um dia legal, eu venci mais um desafio.
Isso é uma legal. escolha. Interessante, né? quando você coloca as pessoas, tem pessoas que preferem ficar na queixa. Olha, eu vou que, poxa, não consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, mas meu colega está fazendo. Por que será? Quer dizer, porque as pessoas, alguns têm esse autoconhecimento. Primeiro, se amam muito. Sim. Segundo, adoram desafios. E terceiro, estão prontos para vencê-los. Sim. E tem pessoas que estão prontas para ficar na deprê, não se valorizar, achar que você é apenas um que não vence e tal, tal. Tem isso, né? Acostumam com o comodismo, pode é a zona levar de conforto, né? Que não é conforto. Não é conforto, pelo né? contrário, né? Daqui a pouco isso vai ter um peso muito grande e já talvez não dê tempo. Então essas pessoas que como quando você diz, se amam muito, além de se amar, elas se perdoam. Porque todos nós temos erros. E erros não significam fracassos, né? Erros é um resultado tem que eu se não renovar, consegui. né? Sim. Você tem que se então, renovar. quando eu vejo o erro como um fracasso, eu paro de tentar. Agora, quando eu vejo o erro como resultado, eu falo, poxa, como que eu posso fazer diferente? E aí eu prossigo. Legal. Então, a gente tem que parar de parametrizar o sucesso e a felicidade por coisas materiais, financeiras. Nem sempre é. Então, às vezes, a pessoa é muito mais realizada ganhando um salário mínimo do que um presidente de empresa que ganha milhões, mas não tem tempo com a família. Então, os pilares da felicidade, hoje é comprovadamente que você uma parte é circunstancial, outra parte é genética, outra o que eu faço com isso? É a minha interpretação da minha vida e dos fatos que acontecem com ela. Então, o sucesso é isso, é esse equilíbrio entre várias áreas da sua vida que você consegue harmonizar, né, de uma forma geral, uma forma holística, e não se prende. Eu tenho muitos clientes que me procuram e com essa insatisfação, quando a gente vai fazer essa análise, está com 100% da energia focada só no trabalho. E aí, não sei se é certo, aí você tem que ter o cuidado para não se tornar um escravo do ter. Exatamente. Eu acho que é até legal ser um escravo do ser. Quero ser um escravo do meu ser, eu quero cada vez mais estar me preparando muito para as mudanças que virão com o lado positivo, que eu sonho, né? Eu acho que positivamente você tem que estar sempre conseguindo uma coisa positiva, bacana sobre. Fico avaliando. E assim, tem pessoas que se preocupam em ter. Eu quero preencher meu tempo todo em ter bens, e ter isso, aquilo, tal. E escravizar realmente. Para conquistar só a questão material e não pense em conquistar a si próprio, né? E olha que interessante, a equação do ter é uma equação muito simples, só que as pessoas invertem a ordem. Mas é o seguinte, de modo simples, né? É ser mais fazer é igual ter. Então, para eu ter, primeiro eu tenho que ser e fazer alguma coisa. O ter é o resultado. Resultado que você vai. As pessoas às vezes querem ter primeiro, mas não querem ser nem querem fazer. Legal, gente. E aí, isso é o autoconhecimento. São técnicas, isso é técnica, né? É outra forma de pensar. Que legal. Né? O coaching trabalha muito isso. A gente tem pelo menos duas formas de pensar uma mesma situação. Fala do seu canal pra gente, pode? Meu canal, claro, é youtube.com/Vânia Marques. E lá eu dou dicas, exatamente, o tema é esse, desenrola. Porque a pessoa fica tão assim, presa no mesmo lugar e eu ouço metáforas como, eu tô num quarto escuro, eu tô no meio de um furacão, eu não consigo sair do lugar. E aí eu falei, poxa, então o nome do canal vai ser Desenrola. Legal. E lá eu dou muitas dicas e tento ampliar um pouco, né, do meu trabalho dessa forma para mostrar para as pessoas, ajudarem elas a pensar diferente, né? Porque sair desse lado fixo ali da vitimização e vamos sair para um lado da atitude, vamos buscar outras alternativas, vamos ver as outras pessoas, vamos entender como é que a gente se perdoa, inclusive, né? Divinópolis, você tem um espaço que você tem curso de coach, como que a gente faz com o pessoal? E telefone de contato, gostaria que você deixasse também. Que legal, com o maior prazer. Olha, o meu site, você tem todas as informações, é vaniamarquescoach.com. Meu telefone é 37 98408 5370. E eu tenho um escritório, né, onde eu atendo os coaches individuais, eu tenho espaço para grupos pequenos, quando eu trabalho algum tema que é específico, né, tipo a comunicação não violenta e tal, e dou muita palestra e workshop em empresas. Então, por exemplo, essa área de empatia, da comunicação não violenta, comunicação para líderes, tem sido muito buscada por empresas nos últimos 6 meses. E aí, a gente cria o treinamento ou a palestra de acordo com a demanda da empresa, dentro da realidade ali dos líderes, né? O que a gente precisa trabalhar ali para pontuar? E aí a gente faz um programa, né, de palestra ou workshop de acordo com a necessidade da empresa. E realmente está sendo muito importante, porque antes de ser
o seu funcionário são pessoas que estão ali dentro, que têm necessidades, sentimentos, que precisam ser respeitadas e precisa ter clareza nessa comunicação. O que eu espero do meu liderado? O que o liderado espera da equipe deles? E, enfim, como é que isso está difundido na empresa? Porque a comunicação, ela é fundamental. A alma, né? Inclusive, tem sido abordada como uma das competências principais para um profissional do futuro, entre aspas, que já está aí, né? É a comunicação. Para a gente finalizar esse primeiro bate-papo nosso, espero que seja o primeiro, viu, gente? Sim, também. Porque é muito legal ter a Vânia conosco e eu acho que você virá mais vezes, se Deus quiser. Ser feliz no mundo de hoje, com tantos desafios, então, para a gente finalizar, ser feliz com os desafios que são apresentados a cada dia, com mudanças que às vezes pode assustar, mas porque a pessoa às vezes está tão assim, bitolada com o passado, com a rotina, que assusta. Então, quero ser feliz. Como ser feliz, então, com esses desafios, com essas situações novas que vão acontecer no dia a dia, e tudo tão rápido? Bom, para responder essa pergunta, a gente pode ficar um programa inteiro. Pode. Mas eu vou tentar simplificar. O ser feliz simplifica. Simplifica a sua vida. Desapega dos pensamentos de futuro e de passado e vive o hoje. O que você tem hoje que você pode curtir, comemorar? Sabe, se valorize. Comemore as suas conquistas, suas pequenas vitórias, né? Foque no seu senso de presença e para de ficar gastando energia com seu futuro, que você não sabe o que é, e preso lá no passado. Então, a felicidade ela é muito, muito simples. É muito simples e ela tem que estar na sua trajetória, no seu dia a dia. Se você for pensar, hoje, no dia que a gente está aqui, foi um futuro lá atrás. E será que estava tão diferente do que aquele futuro que eu fico pensando que eu tenho medo dele? Ansiedade. Né? A ansiedade. E aí, poxa, era um futuro que tá trilhado. Ele está no fluxo com as escolhas que eu faço. Maravilha. Então, o futuro é exatamente o resultado das minhas escolhas. Não tem destino, tem escolha. Legal. E ser feliz é uma escolha também. O que eu vou valorizar? Coisas que eu já tenho ou coisas que me faltam? Eu estou focando na abundância ou na escassez? Aí já é uma dica. E tem muito mais. Com certeza. Não, mas curiosidade, né? Você vai voltar e você bate mais papo e traz mais tema novo pra gente. Pode, Vânia? Claro, com o maior prazer. Bom, então simplificar a vida, viver o hoje, né? Viver o hoje intensamente, se programar e se reprogramar, né? Evoluir. Acho que é importante evoluir cada vez mais, buscar essa evolução dentro de você. Eu acho que agradecer, né? O tempo todo que a gente tem, o que a gente é, né? Acho que é muito legal, né? A gratidão é o caminho para a felicidade, com certeza. É verdade. Né? Muito feliz com a presença, né? Da Vânia Marques, coach que está com a gente, que virá, se Deus quiser, outras vezes, tá bom, Vânia? Foi um prazer. Tá Muito bom? obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito. Bom, espero que você tenha gostado do programa de hoje, que você que construiu conosco, muito legal, participação da Vânia. Vamos trocar mais informações, pode mandar as perguntas, viu? Que vocês querem conversar, mandar perguntas para a Vânia, eu vou redirecioná-la. E, claro, acesse também o site, enfim, e também acompanhe o canal do YouTube da Vânia. E, claro, o canal do YouTube Geração Solidária também, você acompanha esse programa lá, tá bom? Você vai conhecer muito do que o programa tem feito e tem construído com você, que tem acompanhado a gente, tá bom? Olha, um grande beijo no coração de vocês, um abraço para todas as famílias da região Centro-Oeste e domingo que vem, às 10 horas da manhã, tem encontro marcado com você. E sábado, às 11 horas, tem reprise desse programa. Com Deus, Vânia. Obrigada, Obrigado você, viu? Tchau, tchau.